Boa tarde aí, pessoal. Tô entrando aqui. Esperar o pessoal ir entrando aí na live. Já vou adiantando que essa é a primeira live que eu sou o anfitrião, então eu sou júnior nesse assunto, viu, gente? O áudio tá bom, o pessoal tá ouvindo aí? Não ri não, Bárbara. Beleza, obrigado pelo retorno aí, Fael. Esperar dar o horário aqui. Falta 2 minutinhos ainda para 5. Como eu divulguei aí, a gente vai estar falando com o Gabriel Arges. É um atleta que está morando atualmente lá nos Estados Unidos. Então essa transmissão ela vai ser, né, aqui no Brasil, agora às 5 horas e 1 hora da tarde lá na Califórnia, que é onde ele está agora. Ô, grande Leandro aí, ó. Só mais um minutinho aqui, pessoal. Estamos quase lá pra gente começar. Bom, o Gabriel, para quem não conhece ele, né, o Gabriel Arges, ele é um atleta de jiu-jitsu. Ele é faixa preta do Rômulo Barral. Ele luta representando a Gracie Barra. Ele também é professor de jiu-jitsu lá nos Estados Unidos. Ele tem a academia dele lá na Califórnia, Gracie Barra Thousand Oaks. E ele é natural daqui de Belo Horizonte, né, e está radicado nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de atender ele, se não me engano foi em 2013, né, comecei a atender ele, ele era faixa azul ainda. Acho que ele tinha acabado da azul, acabado de pegar a faixa roxa. E desde então sempre fiz um trabalho de prevenção e reabilitação com ele. Aí nós vamos contar várias histórias aí de várias lesões aí que ele já teve. Deixa eu ver se ele já entrou aqui na live. Boa, Felipe. Só esperar o Gabriel entrar aí, pessoal. Ô, meu garoto, Lucas Brito. Daqui a pouco é sua live, hein, Lucão? 18 horas. Só esperar o Gabriel entrar aqui, pessoal. Não sei se ele entrou, se eu tenho que convidar ele. Boa, o Gabriel tá na área aí. Fala, Gabriel. Fala, Rafa. Beleza, irmão? Tranquilo? Como é que tá, Tranquilo? beleza? Beleza, e você, como é que tá? Tranquilo. Estamos aqui na quarentena, em casa. Todo mundo, né, nessa fase aí, mas faz parte. Eu já dei uma breve apresentada aqui de você, mas queria que você falasse um pouquinho para quem não te conhece, assim, se apresentasse aí pro pessoal. Para quem não me conhece, eu sou um atleta de jiu-jitsu, atleta profissional de jiu-jitsu, né? Treino há um pouco mais que uma década aí já no jiu-jitsu, né? E você conhece bem minha história aí, mas você já passou por todas, praticamente as lesões mais sérias da minha carreira aí, me ajudou a tratar e voltar mais forte, adaptar.
Mas com certeza foi uma carreira com muita lesão, mas sempre adaptando bem, né, a todas as dificuldades. E vem aí lutando aí desde 2009, né? Comecei a treinar em 2009, lutando em campeonatos mundiais, campeonatos nacionais e hoje em dia vivendo do esporte aí, né? Uma breve apresentação. Aproveitar que você falou um pouquinho da sua história, quando que você decidiu, assim, quando que você viu que o jiu-jitsu era o que você ia fazer da vida? Né? Quando você falou assim, pô, é disso que eu vou viver, eu quero ser atleta, competir, dar aula, é isso que eu vou fazer. Quando que você percebeu isso? Em que momento, assim? Acho que no começo, assim mesmo, quando eu comecei a competir, nos primeiros anos de faixa azul juvenil, eu já tinha o sonho de viver jiu-jitsu, né? Mas depois começou a ficar sério mesmo e ver as possibilidades e oportunidades mais para faixa azul adulto ali, lá quando eu já tinha uns 17, uns 18, 19 anos. E foi quando eu vim para cá também, com 19, para lutar o primeiro mundial da IBJJF aqui na Califórnia, que eu vi que eu queria isso para mim, né? Que eu queria viver de jiu-jitsu, abrir academia um dia, manter vários projetos aí, empreendedores no meio do jiu-jitsu também, que eu sempre tive vontade. E aos poucos as coisas foram acontecendo, né? À medida que minha carreira foi indo bem também, obviamente ajudou esse processo todo passar mais rápido. E quais foram os principais títulos aí que você já conquistou? Acho que os mundiais, né, de faixa preta foram os mais importantes, mas eu até falei isso no podcast do Muhammad Ali outro dia. Eu acho que o mais importante, assim, em termos de título e visibilidade, obviamente o Mundial na faixa preta foram os mais importantes. Mas na faixa roxa teve aquele campeonato mundial no gi, que eu lutei bastante debilitado, que você lembra bem, né? Eu tinha machucado o ombro e foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu estava praticamente naquele ponto para desistir de competição, né? Eu já tinha feito minha ideia que eu não ia mais ficar correndo atrás de competição, não estava tendo resultado. E ainda por cima machuquei, né? Eu não sei o nome da lesão, foi uma luxação. Você lembra bem qual foi a lesão? Você teve uma lesão acromioclavicular no ombro. Isso, foi uma semana antes do Mundial no gi. Então, conseguir chegar naquele campeonato, lutar, foi um milagre. Ganhar, então, foi com certeza um dos dias mais especiais da minha carreira, porque não só ganhei um campeonato mundial, é meu primeiro campeonato mundial, mas eu resolvi não desistir, né, do jiu-jitsu. Então, acabei passando por aquilo ali e me tornando um atleta muito mais preparado para qualquer coisa mesmo. E você lembra bem, assim, eu não sei se foi 10 dias, uma semana ou 2 semanas antes do campeonato, mas eu lembro que foi uma coisa bem próxima. Faltava, assim, uma semana para você viajar para os Estados Unidos. Isso, faltava mais ou menos faltava uma semana para você viajar. Isso, faltava uma semana para eu viajar, eu estava com a passagem comprada, aí eu tive essa luxação no ombro, que você lembra bem, caí com o ombro bem de mau jeito, tipo, os meninos me levaram para o hospital na hora e na minha cabeça eu nunca tinha passado por uma lesão, eu já tinha passado por outras lesões, né, eu tenho problema na lombar, como você sabe também, mas uma lesão de impacto ali que acontece na hora, assim, foi bem assustador e tinha até uns médicos querendo fazer cirurgia, mas eu falei, sempre procuro, né, outras opiniões e, obviamente, a sua opinião também, sempre me tranquilizando. Então, foi importante aquele campeonato ali, eu diria, um dos mais importantes. E olha só, não sei se você lembra, na época a gente até cogitou, né, a gente conversando entre nós na época, de você não ir lutar por causa da lesão, né? E olha a magnitude que essa competição te deu, né? O fato de não só de você ter sido campeão, mas até se você tivesse ido só participar, por exemplo, e chegado numa semifinal, com certeza teria mudado sua cabeça. Então isso é importante para a galera que trabalha com atleta, né? Aí eu falando para o pessoal da fisioterapia, né? O pessoal que trabalha com atleta. Muitas vezes uma decisão que a gente toma, né? De tirar um atleta de uma competição, de uma luta, isso pode impactar no resto da carreira dele para sempre, né? Então imagina se você não tivesse ido,
talvez você não estaria hoje onde você está. Meu telefone tocou aqui. Não, deu uma Alguém, travada. Eu vou até colocar o meu celular alguém me ligou aqui. no modo que não vai incomodar aqui também. Não, sem problema. Então, Agora estou escutando. pessoal, mas aí como eu estava falando, então, assim, é muito importante quando a gente trabalha com atleta ter toda essa noção, né, do contexto que é tirar ou não tirar, né, um atleta de uma competição, de uma luta ou de um evento X ali, né, porque pode impactar negativamente na carreira dele. Lógico, a gente também não vai deixar o atleta participar da competição sabendo que ele tem uma lesão grave, né, que não justifica também colocar ele em risco, né? Mas no seu Uhum. caso, por exemplo, no caso específico dessa lesão, né, uma lesão acromioclavicular, ela é muito comum em atletas de luta, judô, jiu-jitsu, MMA, wrestling, toda luta que tem queda e o cara não quer cair, muitas vezes ele vai cair batendo o ombro, né? A ponta do. Eu mesmo tenho essa lesão também. Então ele vai cair batendo o ombro ali e vai ter esse tipo de subluxação que pode até evoluir para uma luxação de fato. E Uhum. chegar até ao nível de precisar de uma cirurgia. Mas é uma lesão que, pô, você não ia morrer por causa dela. Né? Uhum. Você não ia perder o braço, seu braço não ia cair. Lógico que atrapalhou sua performance. Né? Lembra que você conta como é que você mudou. Até teve uma pergunta, né, de alguém falando a questão de mudar o jogo por causa de lesão. Né? Conta como é que foi nesse campeonato. O que você teve que fazer para poupar o ombro para poder chegar até a final? Campeonato não seria nem referência de como adaptar, porque na verdade eu não estava usando o braço para nada. O Rominho, na época, estava fazendo o coach das lutas, ele. E todo mundo que estava lá comigo lembra, eu praticamente não usei um braço. Por isso que foi uma mudança na minha trajetória e boost de confiança sem limites, porque eu falei, caramba, ganhei um campeonato mundial usando um braço, literalmente, entendeu? Então, no começo, eu lembro que eu fiz umas bandagens e tal, com aquelas cake tape. Eu cheguei lá mais cedo, né? Não tinha você lá para poder fazer as tapes, mas tem um cara lá quebrou o galho lá para poder dar uma segurada segurada no braço e fiz bastante. Na verdade, no começo eu não estava nem pensando em ganhar o campeonato, ou tentar adaptar, nem nada disso. Eu só estava preocupado em não sair de lá direto para o hospital fazer uma cirurgia, porque do jeito que estava machucado, eu falei, se eu cair nesse braço aqui de novo, é direto para a maca, entendeu? Então eu tava. As primeiras lutas foram com essa cabeça, entendeu? Preocupado em não machucar muito sério. À medida que eu fui ganhando, conseguindo ganhar, não sei como, as lutas, com o braço assim, fazendo estratégia. Aí eu vi até que o Fábio Andrade até falou aqui, fazendo 50-50, fiz 50, fiz guarda fechada, o que deu para segurar para ganhar aquele campeonato ali com o braço. Eu fiz e tive até umas finalizações também que foram me motivando durante o campeonato, umas chaves de braço e umas guilhotinas. Então, guilhotina com um braço. Então, tipo assim, aquilo ali foi mais uma vez, assim, divisor de águas e me deu bastante confiança para adaptar e conseguir, quando eu recuperei 100%, lutar muito mais confiante para qualquer tipo de evento. E depois dessa lesão, você teve alguma outra que foi relevante, assim, no sentido de te tirar de treino muito tempo? Uhum. Alguma coisa que te. Eu até lembro aquela vez o ADCC de 2017, que você não foi, Uhum. que você teve uma lesão na pele, né? Uma infecção. Não, na pele foi recentemente, mas eu tive uma. Não, se bem que eu tive staph infection também naquela época. Então, mas não é nenhuma lesão, né? Mais uma questão de pele mesmo. Então, eu tive uma lesão na lombar também naquela época, mas antes disso, acho que a mais séria foi o rompimento completo do meu colateral lateral, né? Você lembra também, eu estava Joelho. lutando a seletiva de Abu Dhabi, em São Paulo 2015, de faixa marrom, e eu tomei uma botinha, né, uma chave de pé reta da 50. Eu não estava sentindo absolutamente nada no meu pé, mas meu joelho estava para baixo e o quadril dele estava em cima do meu joelho. Aí, quando ele foi apertando a chave de pé, o meu pé não estava sentindo absolutamente nada, mas meu joelho só fez assim, crack, né, para baixo. Aí, naquele
Porque o joelho assim instala, às vezes você tem uma instalada no braço, assim, você tá treinando, você estala o pescoço sozinho, é um tipo de estalo. Agora, o estalo de romper um ligamento do joelho, você sabe na hora. Na hora que eu escutei o barulho, eu falei, esse barulho não tá normal, né? E Esse o cara estalo não é mesmo que eu tava, habitual, né? né, não é normal. Você sente como se tivesse tomado um tiro, assim, né? Como se você tivesse tomado um tiro no joelho. É um estalo muito forte dentro do seu joelho. E como eu não senti nada no pé e eu tava quente na luta também, eu continuei lutando. O cara mesmo até parou assim. O juiz perguntou, porque foi um barulho alto, deu até para escutar numas filmagens, estava de fora. E continuei lutando, faltava um minuto, até ganhei a luta que eu tava ganhando nos pontos. Aí na luta seguinte eu lutei com um cara muito pesado até, o Nalat. Olha, o Nalat, para quem não conhece, ele tem uns, sei lá, uns 170 quilos por aí. Foi numa luta de absoluto. Definitivamente não é a luta mais Eu acho que inteligente para você eu acho que eu até fazer. tenho uma foto sua tomando uma massa desse cara. Aí eu Eu já acho que tava eu com o tenho. joelho meio, já tava com o joelho meio bambi por lutar com o Nalat. Não foi uma ideia muito boa, mas no dia eu ainda tava de boa, assim, andando normal, sentindo um pouco de incômodo. Mas aí, à medida que foi esfriando, no final do dia eu já não tava mais nem colocando o pé no chão. Aí que eu fui fazer os exames, fiz a ressonância e deu a rotura que fala, Rotura, ruptura. rotura completa do colateral lateral do meu joelho. E é outro caso que muita gente faria cirurgia, mas eu lembro que a gente começou a trabalhar bem intensamente. Eu fazia fisioterapia, eu ia ir no consultório todo dia, né? E eu ainda fazia os exercícios que você me passava durante o dia. Então, consegui evitar essa cirurgia e foi uma das lesões mais difíceis, porque para eu voltar a ter confiança no joelho demorou bastante, assim. Mas a cirurgia demoraria muito mais, eu acredito, né? Então foi uma lesão com certeza que me afetou bastante, mas melhorou meu jogo também em muito sentido, porque eu tive que adaptar, né? Eu não podia usar aquela perna tanto. E foi aí que eu comecei a andar de bicicleta, então meu gás melhorou muito. Comecei a nadar quando você me liberou, e faço isso até hoje, né? Bicicleta e natação. E também me ajudou a desenvolver meu outro lado, né? Enquanto eu estava com o joelho machucado, eu tive que usar outra perna para fazer guarda, outra perna para passar. E aquilo ali, de uma forma, me fez um atleta melhor, entendeu? Mas, com certeza, foi uma lesão difícil de recuperar também. Você falou aí a questão de pedalar, de nadar, né? Vamos falar um pouco dos seus treinamentos, né? Como é que é a sua rotina? Vamos falar da sua rotina antes da quarentena e agora durante a Uhum. quarentena, né? Até para mostrar o que mudou com essa situação aí que a gente está vivendo atualmente. Então, a rotina, você fala de treino? É, Então, mudou completamente, né? Antes eu fazia, por exemplo, treino de bike como uma parada meio suplementar ao meu treino de cardio, né? Então, fazia mais durante o final de semana, e durante a semana eu focava mais nos treinos de jiu-jitsu, nos treinos de musculação. E isso tudo, depois da quarentena, foi modificado, né? Então, quer dizer, eu tenho feito só em casa mesmo de musculação, seria os treinos de kettlebell, e de bike eu faço um dia sim, um dia não, né? Então mudou completamente. Eu tenho feito bastante. Ontem eu andei 80 quilômetros de bicicleta, né? Então, tipo assim, tô puxando bastante o gás com a bike, mas sem treinar jiu-jitsu, obviamente, sua técnica dá uma caída, né? Então, eu tenho assistido um pouco mais de lutas, mas você não vai sentir mesmo a evolução. Ou, com certeza, sua técnica vai cair um pouco por não estar treinando, mas se você conseguir se manter ativo ali, pelo menos o seu gás vai manter o mesmo, e quando você voltar, você vai ter algum outro detalhe que você tenha assistido e feito anotação para poder tentar melhorar, né? Mas com certeza, tecnicamente, todo mundo sente um pouco nessa hora, né? aí nos Estados Unidos já está completando quanto tempo de quarentena? Vocês estão aí sem treinar? Cara, eu fechei minha academia eu fechei no dia 13 de março, né? Que não era mandatório ainda, mas
já tinha muita gente preocupada, né? Então eu diria que mais de um mês, já tem um mês Mais de um e mês. 5 semanas, né? 5 semanas de quarentena. As coisas na Califórnia não estão tão ruins, na verdade está bem melhor do que projetado, né? Então a perspectiva é de abrir até um pouco antes do que a gente estava imaginando e Deus quiser os números continuam baixos, né? Em todos os lugares aí para conseguir voltar à normalidade. E como que os alunos da academia eles estão respondendo assim essa questão de, né, a academia fechou, o pessoal tá, né, eu vi que vocês estão fazendo uns treinamentos online para os alunos, né, passando as aulas, como é que tá sendo isso aí? Então, na verdade, a gente nem fala que a academia fechou, né? Porque a gente está trabalhando dobrado da mesma forma, é, da mesma forma como a gente estava antes, né? Só que a gente adaptou, né? A Gracie Barra como franquia, como um todo, adaptou isso aí e nós estamos fazendo bastante aula online, aula particular online, bastante perguntas e respostas com grandes atletas, assim, né? E isso tem ajudado bastante a galera ficar ativa nesse período, né? Porque a forma que a gente tem, as ferramentas que a gente tem agora são essas, né? Então a gente tem que usar da melhor forma possível. Então meus alunos têm acesso a todo o conteúdo técnico meu, né? Dos meus DVDs, também da livraria, do site da Gracie Barra. E também tem as aulas online. A gente tem uma agenda de aula online semanal. Então, tem aula de criança, tem aula de adulto, né? Obviamente, a gente não tem, né, os treinos específicos, os sparrings, mas a gente tem bastante drill, né? Bastante atividades que você pode fazer sozinho em casa ou com um parceiro. E o pessoal tá aderindo, assim, eles estão seguindo? Por exemplo, você Então, tinha, quantos alunos você tem na sua academia? em torno de 200 alunos e a galera está aderindo bastante, né? Na verdade, eles estão mantendo ativo até uma dificuldade, né? Que qualquer um tem, né? Quando acontece uma coisa dessa tão inesperada, a gente adaptar a rotina é uma coisa difícil, mas eu acho que o maior benefício do jiu-jitsu um dos maiores benefícios do jiu-jitsu é aquela criação de comunidade, né? Então, quando tem um monte de gente preocupada um com o outro, né? A gente sempre treina junto, tá sempre naquele ambiente familiar ali, de um ajudando o outro, né? E continua dessa forma. Quando a gente está isolado ou distanciado, né? Não sei nem como é que fala, mas distanciado, isolado. É um pouco dos Mas dois. um pouco dos dois, a gente vai se adaptando, mantendo um contato com todo mundo e conectando pela internet e pelas aulas online, que ajuda bastante. Tem umas Legal. perguntas aqui também. Tá vendo? Acho que o Fábio Andrade perguntou para você até. Você acredita que um atleta de mente forte se recupera mais rápido que um atleta comum? Com certeza. O atleta que ele tem, né, assim, que ele é focado na modalidade dele, leva a sério os treinos, as competições, na hora que ele tem uma lesão, o jeito que ele lida com a lesão, com a fase de recuperação, né, seja uma cirurgia ou não, uma coisa mais longa ou não, é completamente diferente do que aquele atleta que não tá, vamos dizer, não tá nem aí, machuquei, vou ficar 2 meses parado, beleza, aí para e tal. O atleta que é, né, isso eu falo para qualquer modalidade, não só para o jiu-jitsu, né? O atleta, quando ele é focado, ele não vai largar a modalidade totalmente, ele vai fazer o que ele pode, né? Então, assim, se ele machucou o joelho, ele vai continuar trabalhando a parte, né? Membro superior, tronco, vai fazer outras coisas, vai assistir o treino, porque ele sabe que é importante assistir o treino. Quando o atleta não tá nem aí, o cara nem aparece na academia, nem aparece no clube, né? Some, aí entra Acha que lesão vai recuperar sozinha, né? Vou descansar aqui, na hora que melhorar eu volto, né? Mas Então, não... assim, ter essa diferença, ela é gritante, né, no atleta que é focado, né, que tem uma mente forte, para o atleta que não tem. Então, essa também é a diferença de um atleta que vai chegar, que vai ser um campeão, né, do atleta que vai só participar, que vai só pro lado social do negócio ali, vamos dizer assim. Acho que um exemplo disso, eu passei por isso muito, né? Na minha lesão do joelho, por exemplo, a do ombro eu tive um tempo para me recuperar, né? Porque foi no final da temporada.
Então eu tive meses para poder me recuperar com tempo para voltar para 2014 e começar a temporada bem preparado. Mas a do joelho foi no início da temporada. Foi na seletiva de Abu Dhabi em janeiro e eu tinha que meio correr contra o tempo, né, para poder pegar a temporada ainda, poder lutar o europeu. Já estava fora de cogitação, que foi uma semana antes a seletiva de Abu Dhabi. Mas depois que eu machuquei o joelho, eu tinha fevereiro para recuperar, para tentar lutar o PAN no final de março, né? Mesmo assim, ainda era bem apertado. Então, todos os exercícios que você me passava, eu fazia à risca, com muita dor, né? Tinha exercício, você fala, não é possível que isso está fazendo, que tá me fazendo melhorar, né? Porque tá doendo tanto. É o Mas famoso dói, mas é bom. dói, mas é bom, Dói, mas é bom. para não deixar cicatrizar errado, né? É um termo mais sem fundamento, mas você sabe explicar melhor esse lado. Mas, enfim, quando você me liberou, por exemplo, a fazer... agora você já pode nadar, agora você pode fazer bicicleta. Foi aí que eu comecei a fazer a mais do que simplesmente você estava me passando, né? Então, tipo assim, agora eu tô te liberando para fazer bicicleta. Então, eu falei, não, então essa é a minha forma de estar melhorando, de estar mantendo minha perna mais forte, de melhorar outras áreas que vai poder me deixar voltar mais rápido, né? Eu não sei se você concorda com isso ou não. Mas, por exemplo, quando você libera, agora você já está pronto para fazer bicicleta, então vou fazer o máximo recomendado para poder compensar isso aí, né? Esse máximo, assim, é o que tem que tomar cuidado, né? Nada, tudo controlado vai fazer bem, né? Quando você bota num extremo, assim, pode ser perigoso para o atleta, entendeu? Aproveitando que você, né, aproveitando falando dessa questão do joelho, tem até uma pergunta que o pessoal mandou pra gente. Um atleta, quando ele, né, por exemplo, um atleta que luta até 70 quilos, e se aí ele tem uma lesão no joelho, você acha que ele deve treinar com atletas mais pesados? Acho que provavelmente não, né? Seria melhor ele tentar procurar achar uns parceiros de treino mais leves, para ele conseguir não colocar tanta carga no joelho dele, ou então seja aquele treino adaptado, né? Pô, você tem 70 quilos, você vai treinar com um amigo seu de 90, né? Pô, o cara sabe que você tá machucado, ele tem que meio que trabalhar o treino protegendo você daquilo ali, né? Então, vamos supor, o cara tá com o joelho machucado. Não vou ficar ali jogando, eu tenho 90 quilos, eu vou treinar com o cara. Primeiro ele tem que me falar que tá machucado, né? Que eu não vou adivinhar. Isso acontece muito na academia cheia. Pô, tá machucado, mas pelo menos fala pro seu parceiro de treino que você tá machucado, né? E sem tentar tirar proveito também, né? Aí o cara vai de leve com você vai tentar quebrar o cara, né? Assim. Mas tá machucado, adapta o seu treino, né? Você vai treinar com um cara mais pesado, pô, às vezes fica só por cima, ou chegou numa posição que não tá se sentindo muito confortável, libera e vai para outra coisa, entendeu? Você tem que ter um parceiro de treino também que você confia, que muitas vezes você pode até machucar mais sério ainda se você está nesse período de recuperação. Com um atleta mais pesado, eu recomendo só se você tiver aquela comunicação e você confiar na pessoa, né? Na academia onde você treina, vocês conseguem fazer essas divisões de peso assim no treino para não ficar muito discrepante? Ou não? É aleatório? Cada dia de um jeito? Depende de quem está lá para treinar? Não, eu sempre faço. Na minha academia eu sempre faço, principalmente treino de fundamental, né? Que é o treino de faixa branca iniciante. Obviamente, os faixas brancas estão ali naquele programa de iniciante, eles nem treinam com alguém mais avançado até eles estarem prontos, né? E em questão de peso, quando é treino, por exemplo, específico de passagem de guarda, quando eles estão prontos, só quando eles estão prontos, chegam nos requisitos que a gente pede para poder fazer um treino específico, por exemplo, e ainda assim a gente separa pesado com leve. E normalmente até peso médio, né, que é 82 quilos e acima. E no Rominho, até nos treinos de competições, é a mesma coisa, né? A gente tem quando os treinos específicos de competição, normalmente a gente separa, né? Os pesos leves, um grupo grande até 80 quilos e
um grupo grande acima. Normalmente eu estou sempre acima, porque eu só menos de 80 só quando eu tô para bater o peso mesmo. Falando de peso aí, aproveitando, como é que é a questão de bater o peso no jiu-jitsu? Cara, uma coisa tão confusa, especialmente para mim não, né? Eu já estou acostumado com... São quase 10 anos cortando peso, né? Então eu já sei uma coisa ou outra. Mas acho que a dificuldade maior é que não tem uma forma só de jiu-jitsu, né? Tem campeonatos que você vai bater o peso minutos antes de lutar, tem campeonatos que você vai bater o peso de manhã e lutar de tarde, tem campeonatos que você vai bater o peso um dia antes. Então, quer dizer, a mudança nisso aí é muito discrepante, né? Então, tem gente que costuma bater peso de um jeito e acha que vai conseguir bater de outro e acaba tendo a performance afetada. Então, o que eu recomendaria é não tentar cortar água quando a pesagem é no mesmo dia. Se tiver uma dica para dar, assim, é tentar cortar zero de líquido. Não desidratar, né? Não desidratar. Desidratar e lutar no mesmo dia, quando é campeão. Se você tiver que fazer na emergência, não vou falar que eu nunca fiz, não, porque eu já fiz milhares de vezes. Mas o ideal é cortar o peso na dieta mesmo, quando o campeonato, a pesagem é no mesmo dia. Você já teve algum problema, assim, com o peso, de não conseguir bater e ter alguma luta cancelada ou alguma coisa, assim, que aconteceu pelo fato de não bater o peso? Ou você ou seu adversário, por exemplo? Cara, em 11 anos de... O meu adversário já, várias vezes já aconteceu, né? Mas acho que em 11 anos de jiu-jitsu, eu nunca fui desclassificado. Mentira, eu fui desclassificado uma vez por causa de peso e foi no Campeonato Mineiro de faixa branca. Mineirinho no Mineirinho? No Mineirinho, fui lutar de faixa branca e bati o peso, sim, cortando desse jeito, correndo. Isso eu fazia direto. Chegava lá 1 quilo estourado, começava a correr em volta do ginásio com aquelas roupas de suar e tal. Aí, na inocência, bati o peso, pesei numa balança, tava legal. Aí, ainda cortei a mais, tinha umas 300 gramas ainda sobrando. Aí fui, tomei umas goladas de Gatorade. Falei, tô tranquilo. Só que a balança de dentro, a pesagem oficial, tava diferente da balança de fora. Aí... Você sabe como é que é a organização daquele campeonato mineiro, né? Uma confusão danada. Me desclassificaram, não queriam voltar atrás. E eu falei, a balança aqui de fora tá diferente. Aí não deu outra, me desclassificaram. Mas essa foi a única vez que eu não bati o peso. Aí aprendeu. Aprendi. Não, depois disso aí, nunca mais. Vamos responder outra pergunta aqui que o pessoal mandou. O Estevam, ele perguntou como é que é a questão do mercado de trabalho aí para o jiu-jitsu nos Estados Unidos. Cara, eu acho que tem muito mercado, né? Tem muito mercado. O jiu-jitsu, ele até falta profissionais qualificados, né? Eu acho que se você for ver uma coisa que desacelera o crescimento do jiu-jitsu, não desacelera, mas podia estar... O jiu-jitsu está crescendo bastante, podia estar crescendo mais ainda se a gente tivesse mais profissionais qualificados, né? Acho que o mais difícil para você, no mercado mesmo, é achar essas pessoas. Então, eu acho que o mercado é muito bom, ainda tem muita oportunidade para quem estiver atrás, né? Se não me engano, nos Estados Unidos é onde é o maior número, né, de academias de jiu-jitsu, né? No mundo. Eu não sei com certeza se realmente mas sem dúvida nenhuma, Los Angeles, a Califórnia, é um dos maiores polos de jiu-jitsu no mundo, né? Eu não sei em números de academias, mas eu já viajei bastante o mundo inteiro e é difícil de ver lugar igual a Califórnia ter a quantidade de academias que tem aqui. Acho que é quase que um Starbucks, assim. Toda cidade que você passa, toda esquina, você consegue achar uma academia de jiu-jitsu. E é difícil de ver isso em outros lugares do mundo, né? Então, eu acredito, se for o país com mais academia de jiu-jitsu no mundo, eu não vou ficar assustado nem nada disso, porque eu sei que realmente é um mercado muito grande de jiu-jitsu aqui, né? Então é bom, né? Que sinal que o jiu-jitsu está crescendo também.
Quando você decidiu montar a academia, você chegou a pensar em montá-la no Brasil ou não? Não, não. Eu sempre pensei em abrir em outro lugar, assim, que eu tenho vontade de abrir academia no Brasil, mas por vontade própria mesmo, né? Por questão financeira, eu acho que é um pouco mais difícil de fazer um caso de sucesso assim com a academia de jiu-jitsu no Brasil. Mas tem muita vontade de ter uma academia no Brasil, com certeza, por motivo pessoal mesmo, por ser brasileiro e querer estar mais no Brasil cada vez mais e também ter uma, uma academia para ter pessoas para treinar, para poder fazer campeões, mais por vontade própria, assim, mas em termos de oportunidade, eu acho que com certeza nos Estados Unidos é mais valorizado, entendeu? A sensação que eu tenho é que no Brasil não é tão valorizado ainda, entendeu? Ser um atleta, ser até uma academia de jiu-jitsu mesmo, encontra maiores dificuldades do que encontraria aqui nos Estados Unidos, entendeu? Eu acho que a valorização é um pouco maior aqui, mas eu tenho com certeza vontade de abrir alguma coisa no Brasil, seja um projeto social, ou seja uma academia mesmo, sem tantos fins lucrativos, assim. Obviamente, tem que fechar a conta, mas o objetivo maior seria realmente ter uma academia para poder ter um pessoal vindo aí para competir também. Aqui no Brasil, o que eu percebo aqui, né? A gente, né, conhece várias pessoas que têm academia, que têm, né, equipes de jiu-jitsu. O cara não consegue sobreviver, né, só da academia. Ele acaba tendo que abrir outras modalidades, né, de luta também, coloca aula de boxe, aula de kick, muay thai, etc. Que se ele monta no intuito ali só jiu-jitsu o dia inteiro, dificilmente essa academia vai sobreviver. E eu acredito que nos Estados Unidos eles consigam, né? Existe academia aí que é Assim, especificamente, né, só de Gil. tem muito essa ideia também, né? Não, vou abrir uma academia nos Estados Unidos, vai dar certo. Não é assim, né? Se você for um bom gestor, você vai conseguir ter uma academia de sucesso no Brasil também, né? Eu não tô negando isso, né? Com certeza, o Brasil também tem muita oportunidade e é um mercado de jiu-jitsu, né? Então, se você fizer um trabalho bem feito, vai dar certo. Eu acho que a minha escolha de abrir aqui não foi só por causa disso também, mas mais pelo fato dos campeonatos mais importantes estarem aqui e eu tá morando aqui torna a minha vida muito mais fácil, né? Entendeu? Eu tenho os principais campeonatos estão no máximo 1, 2 horas de distância aqui da minha casa, entendeu? Eu posso dirigir, voltar para casa e seguir minha vida normal, né? E com certeza também tem o jiu-jitsu em si também é muito grande na Califórnia, então a oportunidade é grande também. Mas eu com certeza acredito que você pode ser bem sucedido abrindo uma academia no Brasil, entendeu? Eu só acho que o caminho é um pouco Mais difícil. mais difícil, assim, às vezes um pouco mais frustrante também. E até essa questão que você falou dos campeonatos, né? A maioria dos campeonatos, né? O Mundial, o Pan-Americano, tudo é nos Estados Unidos. Quando o atleta está morando aqui no Brasil, né? Você morou aqui um tempo, você sabe quanto que era o custo para você viajar, né? Ir para os Estados Unidos, compete, volta. Aí vai para a Europa, vai para outro lugar. O atleta saindo aqui do Brasil fica muito caro, né? Essas passagens, as viagens. Fica. Na época que eu vim aqui pela primeira vez, o dólar ainda estava 2,5, 2,5 por aí. Então você ainda conseguia fazer uma correria no Brasil, juntar um dinheiro, comprar uma passagem, né? Mas você imagina hoje em dia, passagem, o dólar quase R$ 5 para você comprar uma passagem para vir lutar o Mundial, né? Não é tão fácil para você ser um atleta e arcar com esses custos, né? Então a dificuldade é grande, né? Você começar a vida como um atleta mesmo, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, né? E você passar dessa fase que você está investindo na sua carreira para finalmente conseguir colher os frutos é um período difícil, assim, mas você tem que ser persistente, né? No início seu, por exemplo, né? No início da sua carreira, né? Desse investimento que você está falando. Você tinha já patrocínio, alguma coisa já desde o início? Ou era mais a família mesmo, né? Pai e mãe ali. Patrocínio, né? Patrocínio. Não, no começo
eu trabalhava, né? Trabalhava com meu pai, então eu tinha um saláriozinho que eu ia juntando para comprar as passagens. Eu também tinha outros bicos de finais de semana que eu fazia, assim, para poder juntar dinheiro, né? E também tinha gente que me ajudava aqui e ali. Mas no final das contas você tem que fazer a sua própria correria, né? Você não pode ficar esperando nada de ninguém, assim, porque até porque você não tem o que pedir no começo, né? Você sabe da sua vontade de ser um atleta profissional, mas você não provou ainda, né? Como é que você vai mostrar para um patrocinador que você pode dar algum retorno? Então é um período ali que você faz um investimento, como se fosse um negócio mesmo, né? Você vai fazer um investimento inicial para poder tentar colher os frutos mais para frente. E, e no jiu-jitsu é assim, você tem que ir juntando dinheiro para comprar. Os maiores custos mesmo são as viagens e hospedagem e comida para poder seguir o circuito, né, e se manter ativo, porque quanto mais ativo você tiver, maior a chance de você ganhar um campeonato grande, mais visibilidade você vai ter e, consequentemente, maior retorno para um patrocinador, né, que aí você começa a conseguir uma coisa aqui e ali, né, mas o segredo também é correr atrás e saber se valorizar na hora que tem que pedir também um patrocínio ou na hora que te procuram um patrocínio. Não, legal. E como é que tá aí agora a sua agenda aí de seminário? Você ia vir para o Brasil agora lutar o BJJ Stars, né, em abril, mas aí adiaram, né? O BJJ Espaço foi adiado, então agora tô na espera, né, de remarcar a luta. A gente não sabe, não tem muita previsão para nada agora, mas queria lutar, né? O Mundial também foi suspendido, então estou esperando para ver qual vai ser a posição qual vai ser a posição dos eventos, né? Porque a gente não sabe, né? Se o Mundial for cancelado, entendeu? Se o Mundial for remarcado, são duas decisões diferentes que eu vou seguir, né? Se o Mundial for cancelado, talvez eu lute só sem kimono esse ano, não sei. Se o Mundial for remarcado, com certeza eu vou lutar o Mundial. Então, vai depender muito da posição das entidades aí e das consequências dessa epidemia. E aí, depois que tiver um pouco mais de notícia, eu vou saber quando que eu vou lutar de novo, ou como é que vai ser o futuro aí. Por enquanto você não tem nada, né? Nada certo, nada, né? Não tem nada O agendado. único contrato assinado que eu tenho é com a luta do BJJ Stars, que era para ser em abril e vão remarcar. E eu tenho a vontade, obviamente, de lutar o Mundial, né? E com certeza o ADCC do ano que vem. Então, essa é mais a linha que eu tô seguindo, né? Lutar o Mundial da BJJF, tentar ganhar o ADCC que eu não ganhei ainda e fazer umas super lutas aí também nos eventos profissionais. Então, vamos ficar à espera aí qual que vai ser o resultado final disso tudo aí, antes de poder fazer qualquer projeção de quando que eu vou lutar e com qual modalidade, aonde. Tudo vai depender dos próximos capítulos do Corona aí. Isso aí a gente tem que esperar para ver. É. Você já pensou alguma vez em migrar do jiu-jitsu para o MMA, por exemplo? Já pensei algumas vezes, nunca foi uma vontade que eu tive assim, igual vontade de ser campeão mundial no jiu-jitsu, eu tinha quase que desde que comecei a treinar. Eu falei, caramba, eu gosto muito disso, eu quero ser campeão mundial um dia. Eu nunca tive essa vontade no MMA, né? E se você não tem essa vontade, é difícil de fazer acontecer, porque é isso que te motiva, é isso que te faz ter vontade nas lutas, é isso que te faz treinar muito. Então, é difícil eu falar que eu tenho vontade de seguir a carreira do MMA. Agora, tentar fazer algumas lutas eu não descarto, porque eu estou sempre em contato com a galera com os meus amigos que lutam MMA, né? Eu treino alguns lutadores do UFC, então eu vejo ali a rotina deles, às vezes me dá um pouquinho de vontade de ir lá e tentar fazer uma, duas lutas, mas eu acho que antes disso eu tenho alguns objetivos para conseguir alcançar aí, tanto de kimono, alguns outros títulos que eu quero, quanto sem kimono, que seria o ADCC.
Então, se isso acontecer e não demorar tanto, eu posso pensar em talvez fazer uma luta ou duas lutas, mas seguir carreira definitivamente não é minha pretensão, não é minha vontade no MMA, não. Não, legal. É. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver se tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Só para não deixar de responder a galera. Não, claro. O João Paulo, amigo meu que está aí morando, está em Nova Jersey, ele perguntou aqui a questão de quem tem hérnia de disco se pode treinar jiu-jitsu. Isso é uma pergunta muito ampla, né? Porque assim, hérnia de disco, se a gente fizer ressonância magnética na lombar, ou lombar ou cervical, né, que sejam os lugares mais comuns, na maioria das pessoas, não só dos atletas, 30% das pessoas vão ter hérnia de disco e não sabem, elas não sentem dor, né? Elas são assintomáticas. Então, o fato de você ter a hérnia não te tira do jiu-jitsu. Assim. Não é o fato, o cara tem hérnia de disco, não pode treinar, não pode competir. Não, não é por aí. Tem que avaliar, ver se ele tem alguma limitação, se tem dor, se tem algum problema, né? Se a hérnia está afetando alguma raiz nervosa, está tendo algum pinçamento. Que a maioria das hérnias, né, são protrusões discais. Isso todo mundo que treina, todo mundo que faz luta, vai ter. Se fizer o exame, vai achar. Né? Pensa quantas vezes você caiu ali batendo a lombar, quantas vezes o cara te torce todo, quantos estrangulamentos que a gente toma na cervical. Então, uma lesãozinha ali por imagem vai aparecer assim. Né? Igual você falou da sua lombar, né, Gabriel? De vez em quando a lombar dá um sinal aí. De vez em sempre, né? Não, mas eu aprendi a lidar com essa lesão, até porque é uma lesão que eu tenho desde o primeiro ano que eu treino jiu-jitsu, né? Então, na verdade, eu descobri uma lesão que já existia, né? Na verdade, é hereditário, né? A espondilolistese. Mas por causa daquele susto que eu tomei de tipo assim, uma lesão na coluna quando realmente pega, é bem assustador. Então, por causa daquele susto, eu sempre me protegi da maneira certa, fiz os exercícios e faço até hoje, né? Então tem ajudado bastante. Eu não sei se você já viu, eu sempre, tudo que eu compro de fisioterapeuta, eu te falo e esqueci de falar dessa. Sabe é um rolo, vou até pegar ali. É um Pega aí. rolo, mas ele é grande, chama Yoga Wheel. É tipo um volante de... É tipo um rolo, mas ele é um rolo maior. Então aqui. É o que eu tenho Só. usado bastante. Então, tipo assim, você consegue fazer a extensão quando você coloca as costas aqui. E eu não sei se é recomendado, mas as costas dão uma estralada legal também de manhã, assim, quando você faz. Então, normalmente eu uso esse rolo aqui. Todo mundo que vem aqui em casa usa o rolo e, tipo assim, fala, meu Deus, eu tenho que comprar um desse pra mim. Mas é o que eu tenho usado para poder alongar e poder fazer os exercícios que eu tenho que fazer, além dos que eu já faço, né? Não, esse rolo ele é bem legal para você trabalhar a mobilidade da coluna, entendeu? Mobilidade de tronco. Então ajuda bastante, pode continuar usando aí sem medo. Não tinha me Perfeito. mostrado, mostrou agora. Já mostra ao vivo mesmo. Se for para tomar puxão de orelha, já toma na hora, né? Não, isso é legal de falar pro pessoal, porque assim, né? Você sempre foi um atleta que, igual você falou, né? Tudo que eu te passava, você seguia, tudo que a gente conversa, às vezes mesmo a distância agora, né? Você tá nos Estados Unidos, eu tô aqui, mas a gente sempre mantém um contato, às vezes troca uma ideia ali de alguma coisa, alguma lesão que você teve. Então, assim, isso é uma coisa que faz diferença também, né? Quando um atleta ele é disciplinado, quando ele segue as orientações dos profissionais que estão ajudando ele. Porque tem atleta que às vezes, ao contrário. O atleta, ele joga pra gente a responsabilidade, né? De lidar com aquela lesão, com a dor dele. E não faz a parte dele. Né? Então, assim, nenhum profissional de saúde que estiver acompanhando um atleta, seja fisioterapeuta, ortopedista, preparador físico, todo mundo, ninguém vai conseguir fazer milagre. Né? Tem que partir do atleta. O atleta ele tem que confiar na equipe dele ali, em quem está trabalhando com ele, e seguir a risco o que for falado. Porque isso é o que vai fazer diferença no seu dia a dia, para você estar apto a treinar e para chegar na competição, competir da melhor forma possível, né? Sem nenhuma limitação, sem nada te atrapalhando. Não, com certeza. Tem que seguir a risca, né? Até porque tem lesão que
tem lesão que se você não recuperar bem, você vai sentir efeito dela para sempre, né, Rafa? Então, Com acho certeza. que é não só o trabalho de... Acho que até me mandaram essa pergunta aqui também para você no Instagram. Qual que é a sua indicação para trabalho preventivo, para trabalho preventivo, né? A gente sabe que na hora que o bicho pega, ou aqui eu ligo para o Guto na hora, né? Quando eu estou no Brasil, é você na hora, o bicho pega, a gente desespera, quer recuperar, quer entrar em contato com o terapeuta, mas muita gente esquece do trabalho preventivo, né? Que eu não fazia tanto, mas também depois que eu comecei a seguir a carreira profissional, passei a ter essa preocupação. Tanto com, talvez é tão importante, você pode falar melhor, como que é um trabalho preventivo, né? O trabalho de prevenção, ele vai ser assim, ele vai ser específico para cada modalidade. Então, assim, um trabalho preventivo no jiu-jitsu, ele não vai ser igual ao do judô, não vai ser igual ao do MMA, por exemplo, não vai ser igual ao do futebol, né? Então, ele é totalmente específico para a modalidade. O que a gente tem que saber do atleta e da equipe que a gente está trabalhando? Tem que saber o perfil desse atleta. Então, a gente faz uma avaliação para descobrir quais são as limitações que esse atleta apresenta, se é flexibilidade, mobilidade, se é fraqueza muscular, se é um desvio postural muito discrepante, alguma coisa que ele realmente precisa, que a gente precisa alterar para ele não ter lesão. E quando a gente fala de luta, né, em geral, lesão no geral, não só de luta, mas assim, as lesões elas são multifatoriais. Né? Então não adianta, o cara faz preventivo, ele está isento de ter lesão? Não. Só que o fato dele fazer um preventivo, um trabalho de prevenção, reduz muito as lesões que ele vai ter. Ou seja, ele vai conseguir ter mais horas de treino e mais condições de competir. Porque nas lutas tem a lesão traumática. Para essa lesão traumática não existe prevenção. Né? Para uma finalização, se o cara te dá um armlock e puxa ali no talo, não adianta, não existe prevenção. Você vai machucar o cotovelo. Então a gente tem que reduzir, são as outras lesões, as lesões por overuse ali, por movimento inadequado, padrão de movimento inadequado. Então isso a gente consegue intervir e trabalhar bem. Só que o atleta, né, ele tem que comprar a ideia e fazer. Não adianta fazer preventivo 2 vezes por semana, durante 3 semanas e parar. Tem que fazer o ano todo, a temporada toda, mesmo quando está de férias, o cara tem que se manter ativo, mesmo nessa quarentena, né, os atletas têm que se manter, né, tanto treinando o que dá e fazendo também a questão do preventivo. O que eu recomendo também como atleta, às vezes a galera que está assistindo talvez não tenha nem conhecimento do que eles tenham que trabalhar, né? Se tem uma área fraca do corpo, né, para poder prevenir, porque ali talvez seja um risco alto de lesão, porque já está para machucar. Então, o que eu recomendo, com certeza, é ter um fisioterapeuta para analisar o seu corpo, né? Eu lembro que eu fazia os exames com você media tudo quanto é postura e, enfim, fazia todas as medidas para ver as áreas que estavam desniveladas, né? Que precisava de uma atenção maior. Então, eu recomendo isso muito, porque essas lesões, as lesões que vão acontecer de toda forma, você não tem como se preocupar, porque tá fora do seu controle. Mas as lesões que estão dentro do seu controle, que você pode prevenir, às vezes são lesões sérias, que vão te deixar fora do tatame ou fora de qualquer esporte que você esteja praticando por um bom tempo, né? Então, às vezes, ser proativo em relação a isso, procurar um fisioterapeuta para você já conhecer seu corpo melhor, você vai ganhar bastante tempo no esporte e menos tempo fora, né? Exatamente. Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Já diz o ditado. Com Então, certeza. às vezes o atleta ele não entende que investir num acompanhamento fisioterápico, né, preventivo, ele está reduzindo o gasto lá na frente com tratamento, né, com tempo fora de treino, perdendo competição, muitas vezes perdendo ano, né? Isso é uma coisa que, assim, eu tenho percebido aqui no Brasil que já mudou muito, os atletas eles já compram mais essa ideia, né, o pessoal que tem condição de pagar, de fazer um trabalho diferenciado. Acredito que nos Estados Unidos seja talvez um pouco mais fácil do que aqui, né, até pela questão do pessoal ter um poder aquisitivo um pouco melhor do que no Brasil, né? Uhum. Mas isso é uma coisa que a gente vai mudando com o tempo, né? Mostrando que funciona, o pessoal vai vendo, que aí o cara vê, pô, velho, se aquele atleta faz e chegar lá, eu vou fazer também. Né? Que muitas vezes isso é o que faz a diferença. Exatamente. Não ligue, galera, não liguem para os seus fisioterapeutas só na hora
na hora do problema, né? Esteja em É, contato para poder ter a manutenção sempre. Se você não tem manutenção do seu carro, da sua moto, o que for, quando está na hora de fazer a manutenção, a galera sempre faz, né? Senão o que acontece? O carro vai quebrar, a moto vai quebrar. Então, por que que o seu corpo, que é o, o bem mais valioso, você não vai tomar o mesmo cuidado, né? Eu acho que isso é importante. Principalmente para o atleta, que o corpo dele é a principal ferramenta de trabalho dele, Atleta né? então nem se fala. É Atleta nem se fala. obrigatório. É. Vamos ver aqui, o Vitor mandou uma pergunta aqui, ó. Qual a epidemiologia das lesões do jiu-jitsu? Ó, de modo geral, a principal lesão do jiu-jitsu é no joelho, né? Quase que uns 30 a 40% das lesões são no joelho, lesões ligamentares, né? Muitas vezes cruzado anterior, os colaterais medial e lateral. Depois do joelho vem o ombro, seria o segundo lugar mais lesionado. E em terceiro lugar, empatado, dependendo da situação, tem a orelha, né? O pessoal costuma estourar a orelha e dói bastante, né? Quem sabe na hora que a orelha quebra a cartilagem é uma coisa que dói. E tem também as lesões nos dedos das mãos, né? Porque pelo fato de estourar a pegada, mostra os dedos aí, Gabriel. Os dedos fica tudo, né? Vamos dizer, fica tudo torto ali. Porque cada articulação dessa, cada falange ali tem um ligamentozinho colateral, esse ligamento ele machuca, cicatriza, e aí, né, vai em cima, e o cara amarra, faz bandagem. Você pode olhar qualquer cara que treina jiu-jitsu, principalmente atleta que treina muito mais, ele vai estar sempre esparadrapando os dedos ali, amarrando os dedos, né, para segurar a mão, para poder treinar, para conseguir treinar e competir. Tem vezes quando eu tô treinando muito kimono, por isso que eu gosto muito de treinar sem kimono também. O maior motivo, quando acaba o Mundial de kimono e eu passo para treinar sem kimono, é por causa dos meus dedos. Porque vai chegando no Mundial ali, a gente vai ter que ficar com a pegada forte. Aí no Mundial, nos treinos de competição, é muito estourar a pegada e você tem que ficar com a pegada forte. Chega uma hora que seu dedo não está nem dobrando mais. Então você tem que saber fazer o tape certo. Eu lembro que você me mostrou, né? Como que faz o tape da mão, fazendo meio que um X nas juntas, não é Isso. isso? Tem o Isso é jeito certo, importante. porque, né, não é só enrolar o dedo, né, com o esparadrapo de qualquer jeito. É. Né? Tem que saber aonde passar o esparadrapo para ele realmente proteger seu dedo. Se você só pega uma tira de esparadrapo e enrola o dedo ali de qualquer jeito, pode funcionar ou não. A chance de dar É. errado é bem maior. Além de você até perder movimento dos dedos, de dificultar até a sua pegada. Então Uhum. tem que saber fazer isso aí. Hoje em dia tem 1 milhão de vídeos aí no YouTube ensinando como que faz o jeito certinho. Né? Acho que até eu mesmo já postei algum vídeo ensinando. Posso até depois postar aqui para a galera ver também. Tem uma outra pergunta aqui que o tempo... Falta 5 minutos aqui para nossa live acabar, porque o Instagram ele corta ela com 1 hora, viu, galera? O Newton perguntou aqui de quanto em quanto tempo fazer esse trabalho de prevenção? Por semana, por mês? Isso tudo depende do contexto de onde você está. Então, por exemplo, eu no Minas Tênis Clube, com a equipe de judô que eu trabalho lá, a gente faz o preventivo praticamente semanal, 2, 3 vezes por semana. Eu passo o preventivo, os técnicos passam, os próprios atletas fazem individualmente, cada um sabe ali o que precisa fazer. Quando é os atletas de jiu-jitsu, né, o pessoal de MMA que eu acompanho individual, eu passo individualmente para cada um o que ele tem que fazer. Então ele vai fazer antes do treino, antes da preparação física, mas é sempre 2 a 3 vezes por semana. Menos que isso é muito pouco, né, a frequência para o cara ter realmente um resultado. Entendi. O Pinho está me perguntando aqui se tem alguma previsão de volta aos tatames. Cara, nos Estados Unidos aqui, a previsão é que maio as academias já possam abrir, mas para jiu-jitsu é difícil saber ainda, porque tem a questão do distanciamento social. Então, voltar a ter treino regular, como a gente é acostumado a ter, treinando com vários parceiros de treino, a previsão é um pouco mais para frente ainda. Mas em maio já a chance de poder abrir, né, a academia para algumas atividades já é uma chance bem realista. Falta 20 segundos aqui para a transmissão. Eu vou deixar ela terminar, aí a gente começa outra só para a gente finalizar. Pessoal, voltei aqui só para a gente finalizar.
esperar o Gabriel entrar aqui. Só esperar o Gabriel aceitar aqui para ele voltar para a transmissão. Boa, voltou aí, ó. Aí, estamos de volta. Pessoal, mas aí só para finalizar, para não estourar o horário aí, o Gabriel também já deve ter mais compromisso aí. Queria primeiro agradecer aqui o Gabriel pelo ter aceitado o convite aí, de participar dessa live, falar um pouquinho da história dele, das lesões, né, responder as perguntas aí. Então, brigadão aí, Gabriel. Então, obrigado a você, Rafa. Obrigado pela ajuda, né? Para quem não sabe, o Rafa foi um dos meus primeiros fisioterapeutas no jiu-jitsu, né? Eu faço esporte há muitos anos, mas no jiu-jitsu ele foi um dos caras que no começo me ajudou bastante, né, na minha carreira, me tratava da melhor forma possível, me ajudou durante muitas lesões sérias que eu tive, lesões pequenas, lesões médias e lesões sérias. E com certeza é importante esse trabalho de fisioterapeuta para os atletas, nem se fala, né? Mas para todo mundo em geral, né? Que a gente sabe a importância de praticar esporte, então qualquer esporte que você pratica, você não tem um acompanhamento do seu fisioterapeuta da maneira certa, você vai se frustrar ali com bastante lesão, né? E sem ter o remédio certo para isso. Então, obrigado, Rafa, pela ajuda aí durante todos esses anos, por todos os tratamentos e tamo aí. Qualquer hora que quiser bater um papo aí de novo, tô sempre aqui. Valeu pelo convite. Não, valeu. Eu que agradeço aí. Tamo junto sempre aí, velho. Sempre na torcida aqui, acompanhando sua trajetória aí também, né? Sempre torcendo aí por você nos campeonatos, tá arrebentando aí, batendo em geral aí. Valeu, Rafa. Tamo junto, irmão. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite aí. Brigadão aí a todos que acompanharam aí. Depois tem mais live aí. Vou soltando as surpresas aí. Valeu. Valeu.